Olá, estamos no ar com o programa Impressões, que hoje vai falar sobre um assunto muito especial, a Barca dos Livros. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aí com o vereador Lino Pérez e também com a professora Tânia Piacentini, idealizadora e diretora-geral da Barca dos Livros. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês e queria dar aos telespectadores a informação de que em 2014, a Barca dos Livros foi eleita como melhor biblioteca comunitária do país pelo Ministério da Cultura e Educação. Agora, com toda essa importância, tanto para a comunidade, para a Lagoa da Conceição, por que ela está correndo o risco de fechar, professora? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos, nos últimos 2 anos, com muito pouco patrocínio e breves patrocínios, curtos patrocínios. Então, a Barca chegou a um ponto de instabilidade financeira que a gente não pode sustentar sem um patrocínio contínuo e que possa fazer frente a todas as despesas. Mas nós viemos à praça pública mesmo para dizer que nós precisamos de maior apoio da comunidade, do poder público e dos empresários, que também podem ser os nossos apoiadores culturais. Professor Lino Pérez, sempre professor, né? Além de ser eleita como melhor biblioteca comunitária, a gente sabe da importância da leitura na atual circunstância, onde tudo é redes sociais e as palavras estão tornando cada vez mais abreviadas, né? O senhor, como professor, sabendo da importância de um local como esse, por que uma biblioteca tão importante para a comunidade, para uma cidade, né, corre o risco por instabilidade financeira e não tem os olhos do poder público, professor? Bem, quero agradecer mais uma vez esse programa aqui, de poder participar, né? E na área da cultura, né, que é a educação, que é tão, aparentemente, tão comum, mas unânime, toda a classe política defende a educação e a cultura, e, no entanto, a cultura é a área mais prestigiada, infelizmente, né? Nós já discutimos a questão do Conselho da Cultura aqui, tem um plano de cultura, mas nem o fundo atual, a atual administração cumpre, que é o Fundo de Cultura. No caso, especificamente da leitura, eu quero colocar aqui que esse é um velho problema, muito antigo, né? Muito antigo. Tem um problema sério, estrutural, da formação das crianças, nós todos, no geral, da baixo nível de leitura. Eu quero colocar que isso é, para mim, um exemplo, isso aqui, professor. Assim, foi, olha só, a melhor biblioteca comunitária do país, né? E, no entanto, está para ter risco de fechar. Isso é um caso extremo disso. Porque realmente o que é? Tem um discurso, todo mundo fala que é importante a biblioteca em cada bairro, como o Curitiba teve aquela questão também, uma pouca experiência no Brasil, foi Curitiba. O plano diretor que também junto com a leitura, né, o circuito de leitura. Mas de modo geral, todos falam, todos os executivos falam, os parlamentares, né? Tá, mas concretamente o que se faz? Tem muitos projetos, mas pouco investimento. E exatamente o que ela faz a Barca? Ela sai sozinha. Bom, nós vamos sair e vamos fazer o trabalho, o sonho, né, que eu quero parabenizar aqui a professora, não, as 3 irmãs, não é isso? Que trabalham, um grupo de amigos, enfim, que fazem um trabalho aqui para além do discurso. Quer dizer, elas tomam iniciativa. Isso eu acho que tem que ter apoio da sociedade, mas devia ser uma obrigação, uma política de Estado. Ter biblioteca incentivando a leitura de tudo. Isso é falso, se é virtual, não é virtual, se é livro, não é livro. É todas meios, mas acho que elas incentivam a leitura, o tátil, vocês com as crianças, desde o seu berço, elas vêm subindo com a familiaridade da palavra, que eu queria colocar. Professora, eu escrevo poemas também, professora. Então, acho que é a palavra, acho que é acostumar, assim como a Neto, fica brincando com ela também, né, dos poetas, né, tem o Manuel de Barros, né, a questão da magia e tal. Mas se não acostuma com isso, só na televisão, o povo fica brutalizado. E aí, portanto, fica desumanizado. Isso é mais profundo. Então, eu quero aqui, eu acho que é uma bela iniciativa. Mas a Câmara dos Vereadores, todos nós temos que incentivar essa experiência e outras. Agora, no caso aqui, por favor, eu acho que o atual prefeito tem que, já fizeram reunião, vai explicar agora na audiência, e eu acho que é importante, o prefeito, acho que é importante que ele salve essa biblioteca Barca do Livro, uma bela experiência no Brasil inteiro, que é um farol às outras experiências. Professora Tânia, nesses 9 anos de existência não foram só essa consideração de melhor biblioteca comunitária, com certeza, né? São 135 pessoas que já passaram pelo local. Agora, conta um pouco pra gente como é que nasceu, né? Para quem não conhece o site, quem não conhece o endereço, quem ainda não teve a oportunidade de visitar a Barca dos Livros,
Como é que nasceu essa ideia de uma atividade tão cultural e tão de suma importância para toda uma cidade, né? Olha, esse sonho da Barca dos Livros é um sonho que é acalentado há muitos anos, bem antes de abrir as portas. Nós, inclusive, fizemos uma ONG, a Sociedade Amantes da Leitura, porque nós temos, eu sou representante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em Santa Catarina há muitos anos. E, de repente, a gente recebe livros ao boom da literatura infantil e juvenil no Brasil, e de 30 livros, 40 nos anos 75, 80, hoje nós recebemos, e ao longo dos anos foi aumentando, mais de 1.500 livros por ano que nós analisamos para dar os prêmios literários que a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil concede. Então, comecei a reunir um grupo de pessoas, quase todas professoras da UFSC, do Colégio de Aplicação, que é o nosso caminho, e a partir daí nós tínhamos os livros, porque as editoras querem ganhar um selo de altamente recomendável, de melhor livro informativo, de melhor livro para criança, dado por uma associação internacional como é a Fundação Nacional. Então nós tínhamos os livros, e aí então vamos fazer desses livros, vamos fazer um bom uso desses livros. Criamos a Barca dos Livros porque é da Lagoa da Conceição, e o sonho é que nós tenhamos uma sede perto da Lagoa e um barco que hoje nós alugamos, uma baleeira, uma vez por mês, para fazer um passeio. Um passeio com livros e histórias para crianças e adultos. Uma vez por mês, nós mantemos o nosso sonho, dizendo para todo mundo que ainda vai ter uma barca dos livros própria. E tem também esses passeios para as escolas que querem conhecer e que querem ver o trabalho da Barca. Para as escolas, esse passeio é público, é aberto ao público em geral. Para as escolas, nós temos uma programação semanal, toda quarta-feira. São 3 turmas que vão nos visitar 1 hora cada turma, de manhã uma turma, 2 da tarde, e durante 1 hora a gente recebe as crianças, desde bebês de creches até adultos do EJA, e crianças e tudo mais. Durante 1 hora nós fazemos a apresentação do acervo, a leitura desse acervo, a narração de histórias para as crianças que vêm com os seus professores que agendaram previamente a visita. Agora, desses eventos, já foram mais de 2.000, estávamos falando? Já, nesses 9 anos, mais de 2.000 eventos que passaram, que a comunidade, a cidade passou conosco, desde lançamento de livros, shows com artistas como o nosso querido lá da Barra da Lagoa, bom, esqueci o nome dele agora, ele vai e várias pessoas passam por lá. Há lançamentos de gente que vem do Brasil, há lançamentos locais, há muita coisa, muita atividade cultural, há leitura em voz alta. A Barca trabalha, há cursos de escrita criativa, há cursos de grafite, há curso de fotografia. A Barca é não só de livro, mas toda a área cultural a gente movimenta de terça a sábado o espaço físico, que é altamente acolhedor. Professor, e o senhor sabe a importância da leitura na hora de lecionar, né? Então, sabe que faz toda a diferença essa preparação inicial, né, para jovens, enfim, crianças, né? Isso, acho que isso tem que ser internalizado, acho que como cotidiano. Eu queria dizer uma coisa, um dos pontos, atividades centrais, importantes da Barca são os contadores de história, que a gente foi perdendo, entendeu? Isso que estava nos nossos avós, enfim. Então, essa recuperar... Era comum antes de dormir, hoje em dia quase não se vê, né? As histórias, claro, hoje tem um cinema, enfim, narrativa. Internet. Mas assim, mas acho que contar história diariamente, quer dizer, ali com as crianças, isso é uma coisa fantástica de você ingressar na literatura do imaginário. Por exemplo, isso me perguntar, inclusive, professor, no Banco do Brasil, lá no Rio, já promoveu a 4ª encontro de contadores de história. Então, isso é no Banco do Brasil, mas como é que está isso? Eu queria dizer agora, porque é incentivar a contar. Então, isso eu adoro muito contar história. Trata um excelente contador de história, parece muito na Barca dos Livros, né? Olha, nós temos na Barca, e aí é uma usina, porque nós temos um encontro semanal, toda terça-feira à noite, os contadores se reúnem
E eles preparam os contos para as nossas atividades, para as quartas-feiras, para o passeio de barco. Um ensaia o outro e, vez ou outra, em seguida, há sempre um curso. Nós fazemos cursos quase que anualmente, 1 ou 2. Com a UDESC, por exemplo, no SEART, a gente traz um professor de trabalho, que trabalha com narração de histórias para a formação do ator, por exemplo. Nós também já cruzamos com o teatro, cruzamos com a literatura. Nesse ano nós vamos cruzar com a literatura, com outra professora do SEART. Então, a Barca tem teatro na Barca, com o SEART ainda, com o estágio dos alunos de teatro. E há um estágio magnífico que a gente tem com alunos de educação física da UDESC, porque eles têm uma cadeira de recreação. Sim. Então, há anos que a gente mantém esse convênio e oferece o espaço das quartas-feiras para que eles aprendam a receber as crianças, aprendam a fazer um repertório de histórias, a jogar, a intercalar jogos, brincadeiras e histórias, ou já histórias para as brincadeiras. Então, a Barca é também um campo de estágio muito, muito especial. Tá certo. Nós vamos continuar falando sobre isso, vereador Lino Pérez, no próximo bloco, porque a gente está falando sobre a Barca dos Livros. Ela que é de suma importância para o incentivo à leitura e que ocorre o risco aí de fechar suas portas. Mas, na intenção de não deixar isso acontecer, a gente está falando e mostrando um pouquinho da importância dela. A gente já volta, não sai daí. Voltamos com o programa Impressões, que está falando sobre a Barca dos Livros. E para falar sobre esse assunto, eu estou conversando com o vereador Lino Pérez e também com Tânia Piacentini, ela que é professora, idealizadora e diretora-geral da Barca dos Livros. Bom, no primeiro bloco, nós falamos aí alguns dados da Barca. Por exemplo, retificando apenas uma informação, ela já atendeu cerca de 185 mil pessoas e não 135 pessoas, como eu falei anteriormente. Ela tem um acervo aí na literatura, o maior acervo da literatura infantil juvenil. Em 2014 foi eleita a melhor biblioteca comunitária do país pelo Ministério da Cultura e Educação e já promoveu mais de 2.000 eventos culturais, além de ter um acervo de mais de 15 mil livros. É isso, professora? Me corrija se eu estiver errada. Não, tá. A gente estava falando sobre todos os eventos que ocorrem, para lembrar a quem está em casa poder saber, é na sede da Barca dos Livros, que fica na Lagoa da Conceição. Exatamente. Né? Nós estamos abertos de terça a sábado, das 2 da tarde até as 20 horas. No Lagoa Yacht Club. No Lagoa Yacht Club. Nós alugamos um espaço dentro do Lagoa Yacht Club. Fora os passeios que isso Fora os passeios, que aí nós alugamos um barco da cooperativa de barcos da Costa da Lagoa. Sim, para fazer os passeios itinerantes. Bom, vereadora, o senhor também estava falando sobre a importância desse incentivo à leitura e a gente foi para o intervalo. Então, eu queria colocar, vou usar um termo aqui, a importância da leitura, os contadores de história, enfim, a leitura, era uma espécie de ecologia do silêncio, assim como a música, né? O João Gilberto Peixato, ele quer quase o silêncio absoluto, que ele está tocando. De fato, no mundo do ruído, né? Dessas informações que vêm simultâneas, que sem assimilação, entendeu? Eu sou do arquiteto, né? É para projetar, tem que ter um espaço vazio. Não dá, como é que os alunos vão projetar tendo vários mundos simultâneos, tanta coisa na cabeça? Então, no caso, quando você fala, quando um poeta fala, aquilo tem que ser iluminado, entendeu? E quando a gente vai lá, né, você está contando a história, chega lá, parece uma coisa, parece um culto. Entendeu? A pessoa, todo mundo fala baixinho, é incrível isso. A luz baixa, a penumbra, ele fica no palco. Então, isso é importante para nós hoje nesse mundo da loucura. Essa contaminação de ruído por tudo que é lado, entendeu? Então, eu me lembro, o professor América na universidade, professor da arquitetura, que fez uma exposição. Bom, aí antes, ele chegou lá, quando fizeram uma fila, porque uma fila está tudo escuro, tudo em lona, né? Então, o que ele fez? Em cada ambiente, ele colocou um buraquinho só e o resto tudo escuro em lona preta. Todo mundo entrava, aos poucos, o que tem? Quando eu olhava, no buraco tinha uma escultura. Aí, aquele irritou, todo mundo foi embora, aquele silêncio, pá, que incrível, que negócio lá dentro. Passou umas 2 semanas, passaram umas semanas, o professor falou, sabe aquele objeto que vocês viram lá? Aquilo é o objeto que você vê todo dia no cotidiano, vulgariza e ninguém mais olha. São artes jogadas, e porque ele colocou a arte no pedestal, entendeu? Quando colocou, aquilo chamou a atenção. Eu acho que a palavra
eu acho que a nossa fala, a nossa história da literatura, ela tem que se colocar desta forma, tem que ter esse espaço. Eu acho que a Barca do Livro tem esse ritual muito lindo, isso é uma reeducação dos sentidos para nós. De que forma que se pode ajudar a Barca dos Livros, além, né, de ter o olhar e a atenção que merece do poder público, professor? Olha, eu acredito que a prefeitura, o poder público, através do prefeito, tem muita sensibilidade para a Barca dos Livros, e nós estamos com um projeto lá que está para ser assinado. O problema todo da Barca é que nós não podemos ser considerados como um evento que tem dia e fim para terminar. Nós somos uma atividade contínua, nós não somos mais um projeto, nós somos uma biblioteca contínua. E nós temos que ter um financiamento contínuo também. Então, a ideia, assim, que também, na política para a cultura, sempre se visualiza o evento. Exato. E nós não somos um evento, então nós precisaríamos de uma política especial para as bibliotecas. Um orçamento anual, um patrocinador. Eu falo muito que em Florianópolis nós temos muita falta do investimento do patrocinador empresário. Não há, nós estamos aqui há 9 anos, pouquíssimas foram as empresas. As maiores empresas que nos patrocinaram foram as estatais. A única privada é a Tractebel, que nos ajuda esporadicamente e que nós sempre batemos na porta e que precisamos dela, sim, e de muitos outros. Mas o comércio, todas essas coisas, nós temos um patrocinador que é uma pessoa que não é nem de Santa Catarina. É o Ecobioma de Porto Alegre. Ele deposita na conta da Barca R$1.000 por mês. Isso dá 12 mil por ano. Aí a gente vai pedir um patrocínio, eles nos dão 15. Olha, uma grande empresa nos dá 15, veja, um pequeno. E aí eu faço um apelo para o cidadão. Nós que temos associações de classes, nós que temos, assim, dentistas, médicos, juristas, Assembleia Legislativa, Câmara, todos nós pagamos a nossa associação. Que essa associação se responsabilize com a biblioteca por uma doação mensal para a Barca. Que isso entra, que a gente possa fazer as despesas pequenas circularem livremente. Enquanto isso, o patrocínio para a gente manter uma equipe, nós já tivemos que despedir gente na Barca agora. E anos anteriores, a nossa equipe também teve que se desmontar. Nós, na verdade, na nossa história, a Barca é mantida pelos nossos voluntários. A começar de cima até a faxineira. Teve mais de um ano em que simplesmente nem bibliotecária nós conseguimos pagar. Então, os nossos voluntários é que nos sustentaram até agora. Porque eles estão junto conosco no mesmo sonho, na mesma utopia, todo mundo trabalha com o mesmo objetivo de democratizar o acesso à leitura, ao livro, à cultura em geral. Vereador, e de que forma que a gente pode ajudar aqui na Casa do Povo? Existe algum trabalho a ser feito já pelo seu gabinete, junto a outros vereadores, para que a gente possa fazer com que o prefeito tenha um pouco de atenção nesse caso? Bom, acho que primeiro a gente tem que fazer uma gestão, nós temos que ser uma espécie de embaixadores da cultura, de outras áreas, obviamente, né? Sim. Além de fiscalizar os atos executivos, mas eu acho que é acompanhar, incentivar, e a casa tem que estar aberta. Tem exposição lá embaixo, né, por exemplo, né? Exposições, debates permanentes, enfim. A TV Câmara, como tal, tem que estar colocando vídeos sobre leituras, aqui na própria TV Câmara, documentários, enfim, né, para incentivar. Eu acho que a nossa casa tem, com a TV Câmara, um grande potencial para isso. Né? E, além disso, eu acho que o nosso mandato está propondo uma espécie de livro ouro, folha ouro, e que nós vamos, eu espero que nós comecemos hoje, que todos os vereadores possam hoje, na sessão, contribuir, entendeu? Cada um dá uma contribuição pessoal, né? Porque está sendo, aí sim, dando as sementes para aquilo que ele fala, que é a importância da leitura, da cultura. Senão vira uma retórica, né? Agora, outra gestão que eu tenho que fazer aqui na casa, junto com a Comissão de Cultura e Educação, que é uma comissão aqui na casa, para que ele possa, uma comissão, ir acompanhar lá, junto com a audiência com o prefeito, enfim, para manter, né, retroativamente, né, os aluguéis, enfim, né, do compromisso que foi interrompido, que possa a prefeitura retomar esse apoio, né?
Agora, eu acho que esse apoio também devia ser também como a LESC, a Assembleia Legislativa, né? Porque tem uma repercussão nacional isso. Sim. Então, acho que nós temos que ter, não digo quase ficar uma formação, uma frente parlamentar, só fazer o caso, cultural, mista, deputados e aqui nós, no caso, vereadores, para fazer uma grande campanha de leitura, como tem a Feira do Livro. E a Feira do Livro, desculpa, a Feira do Livro podia ser bem melhor, viu? É um problema sério, ela não é prestigiada como deveria, comparando com a de Porto Alegre, certo? Eu venho de lá. Eu acho que temos que fazer uma campanha de feiras nos bairros, enfim, de leituras, né? Onde, no caso, nosso farol, né? É a Barca dos Livros. Né? Imagina, sabe o que também? De nós andarmos de barco na orla, tá? Para as pessoas verem a partir do mar a ilha. Porque às vezes nós somos mentalmente como se estivesse dentro do continente. Então, o projeto de mobilidade urbana e transporte marítimo, também, imagina a barca indo junto. Né? No pôr do sol, a pessoa atravessando de barco, né? Lendo, com os contadores de sol. Imagina que bonito seria isso. Olha, que maravilha! Nós então, já tivemos uma experiência assim, mas sem público. Com a escuna indo ao Ribeirão da ilha. E foi as crianças e esse olhar para a terra, as crianças que foram para a escuna, conduzidas por um barquinho pequeno, a maior alegria das crianças era verem a sua casa de longe, né? Com os navegadores chegando. Com os navegadores chegando. E era olha a minha rua, olha a minha casa. E foi um passeio magnífico. Eu acho que transporte marítimo é a saída para essa ilha. Exatamente, vai juntando tudo. 2 problemas em um só, você resolve. E ainda com bastante prazer. Bastante prazer. Professora, último recado para quem está assistindo, quem conheceu um pouquinho da Barca dos Livros, quem tem interesse de conhecer, né? Nós temos aí os contatos que podem ser colocados na tela. Telefone para contato 3879-3208, mas a principal rede de comunicação é o Facebook hoje em dia, né? Então, por isso, Barca dos Livros é biblioteca e barcadoslivros.org é o site. Como é que faz? É só entrar em contato? Qualquer um pode conhecer o trabalho? Olha, a barca está aberta no horário que eu falei, das 14 às 20 horas, de terça a sábado. Sábado à tarde é um dia muito bom para visita, porque as famílias estão juntas. E é excelente ver, por exemplo, tem famílias que levam 12 livros para casa de 15 em 15 dias. Por quê? Porque cada leitor tem direito a levar gratuitamente, porque ele já pagou R$1 pela sua carteira, tem direito a levar 3 livros. Aí vai o pai, a mãe, um filho, outra filha, tal. São 12, são 15 livros que saem, 2 sábados depois aquela família volta. Nós temos famílias que vêm de Governador Celso Ramos. Sabe? Nós temos gente que vem da Palhoça, que vem... Então, esse contato é muito facilitado. Nós temos o maior prazer em receber a visita das pessoas que nunca foram à barca. E quem quiser nos ajudar, telefona para nós mesmo, que nós temos várias formas de fazer. Entre no Facebook, que vai estar sempre atualizado. E lá tem fotos, tem pedidos, tem informações. E é a forma que a gente tem de manter contato com o público que não vai diretamente à biblioteca. Tá certo, obrigada pela presença de vocês e a gente espera que tenha um retorno positivo tanto da Prefeitura quanto do poder das grandes empresas. Nós confiamos muito porque nós sabemos que a cidade merece essa biblioteca. Com certeza. O programa Impressões vai ficando por aqui. Nós falamos sobre a Barca dos Livros, um lugar super especial que já recebeu aí 135 mil pessoas, que tem todo o interesse, toda uma intenção cultural, numa época que as redes sociais é que acabam prevalecendo, infelizmente, né? A gente volta numa próxima edição com muito mais informações da cidade para você. Até lá!